Vamos estar lendo aqui uma parábola muito conhecida, com certeza você conhece essa história. Então vamos meditar nessa passagem no dia e na noite de hoje. Lucas capítulo 15, eu vou estar lendo aqui alguns versos para a sua meditação. Portanto, nesse instante, fique aí atento, medite comigo na palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Diz assim o primeiro e o segundo verso. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, agora no verso 11, e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles, o filho caçula, disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe com a melhor roupa. Ponde também um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. E trazei o melhor bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, mas agora reviveu. Tinha-se perdido, mas agora foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, o que estava acontecendo. E ele lhe disse, olha, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na casa. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao seu pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mata-lhes o melhor bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas também. Mas era justo e alegrar-nos e folgarmos, porque esse teu irmão, ele estava morto, mas agora ele está vivo. Ele tinha se perdido, mas agora ele foi achado. Até aqui. Essa é a parábola muito conhecida sobre o filho pródigo. Olha, na verdade, essa parábola, ela poderia ser chamada de pai amoroso, de pai bondoso. Você sabe o porquê?
enquanto a palavra filho aparece 4 vezes citada aqui nessa história, a palavra pai aparece 10 vezes citada nessa história. Ou seja, o que Jesus queria nos dizer através dessa parábola? Ele queria dar um ensinamento sobre o pai para com o filho. Né? Jesus ele ensinava muito por parábolas, por comparações. Através dessas parábolas, ele ensinava princípios, doutrinas, né? Muitos ensinamentos. Era dessa forma que ele trabalhava naquela época. Então, segundo a tradição judaica, só para você ter uma ideia, a herança ela só era repartida entre os filhos quando o pai ele praticamente morria, né? Ele morria, ele falecia, então aí sim a herança era dividida, a herança era repartida, distribuída entre os filhos. Mas o que lemos aqui nessa história é que o filho mais novo, o caçula, ele quis a herança antes do seu pai morrer. O que ele estava dizendo com essa atitude ao seu pai? Olha, eu não me importo com o Senhor, eu quero a minha parte da herança, eu quero a minha parte da fazenda, eu quero o que é direito meu, eu não quero mais saber do Senhor, eu não quero mais ficar aqui na sua casa, eu quero viver a minha vida, eu quero viver com o que me é direito, com o dinheiro que eu tenho aqui de direito. Então, é isso, essa atitude que ele estava dizendo para o seu pai, né? Então, nós vemos aqui que ele amava mais as riquezas, mais os bens do que o pai possuía, muito mais do que o seu próprio pai. Era isso a atitude do filho mais novo, do caçula, do filho pródigo, que estava aqui sendo demonstrado por Jesus nessa parábola. E é interessante que o filho mais velho, ele não interveio. Ele não interveio em momento algum, ele foi omisso. Por quê? Porque diz, aqui acabamos de ler, que o pai repartiu a herança entre os 2 filhos. Em momento algum, o filho mais velho, o primogênito, entrou na discussão. Não, ele foi omisso. Então ele também pegou ali a parte da sua herança. Ele foi omisso nessa questão. Olha que interessante aqui. Ou seja, temos aqui 2 personagens, 2 filhos, né, que não estavam nem aí para o pai, não amavam o pai de verdade, não se importavam diretamente com esse pai, não tinham amor genuíno por esse pai. Era essa a atitude do filho mais velho. A omissão dele demonstrava isso. Ou seja, os 2 filhos aqui estavam totalmente perdidos. Um dentro da sua própria casa, perdido, né? E o outro agora abandonando a sua casa e indo viver dissolutamente. O que quer dizer essa palavra dissoluta? Quer dizer que o filho mais novo, o filho pródigo, ele pegou toda a parte da sua herança e foi gastar tudo em prostituição. Foi gastar tudo nos prazeres deste mundo, né? A palavra de Deus diz aqui com meretrizes, né? Com prostitutas, com bebedeiras, com orgias, com tudo que o mundo oferecia naquela época, os prazeres desse mundo. Sabe o que a gente percebe? Que hoje não é diferente, não é? Hoje temos 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que que tenta talvez levar Deus a sério, mas aquela pessoa que vive num sistema religioso, que é o caso do filho mais velho. E temos também uma pessoa que abandona Deus totalmente, que dá as costas para o Pai, que dá as costas para Deus. E vai viver a vida dissolutamente, ou seja, vai viver a vida nos prazeres deste mundo. Não quer saber de Deus, da palavra do Senhor. Ela tem uma vida indiferente aos caminhos, aos mandamentos do Senhor nosso Deus. E era isso que o filho pródigo fez. Então ele pegou toda a sua herança e ele foi viver a vida que ele queria. Só que o que aconteceu? Houve consequências, né? Ele começou a destruir o seu corpo, ele começou a destruir a sua inteligência, ele começou aqui a destruir a sua beleza, a sua juventude, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. E o que aconteceu? Aí os seus amigos foram embora. Tudo que estava ao seu redor começou a ir embora. Por quê? O dinheiro acabou. Quando o dinheiro acaba, os amigos, entre aspas, vão embora. Era isso que estava acontecendo na vida dele. Ele viu que a independência dele para com o pai levou ele à ruína.
né? Ele tentou ser independente do pai, mas ele viu que tudo aquilo que ele estava fazendo estava levando ele à perdição, à ruína, né? Então, o estágio final desse filho pródigo foi ali trabalhar para alguém que tinha porcos. Olha o estado que ele foi, né? Um moço que era rico, filho de fazendeiro, né? Ele foi agora trabalhar ali no meio dos porcos e não tendo o que comer, ele começou ali a pedir comida, a comer ali a lavagem dos porcos. Olha só o que o pecado, a desobediência faz na vida de uma pessoa. Quando a pessoa não leva Deus a sério, quando a pessoa dá as costas para Deus, quando a pessoa é indiferente para com os mandamentos de Deus, ela cai no pecado, ela cai na imundícia, e tudo na vida dela começa a dar errado, tudo na vida dela não faz sentido, e ela fica totalmente perdida, sem razão, sem sentido, e ver nas consequências do pecado. Olha só o que o pecado, a desobediência faz na vida de uma pessoa. Era isso que estava acontecendo aqui com o filho pródigo, com o caçulinha, com o filho mais novo. Então, ele se encontrava passando fome, ele não tinha mais nada, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, não é? Então, o que ele faz? Ele resolve voltar para casa, ele resolve voltar para o seu pai. Olha, quando Jesus estava dizendo essa parábola, ali para todo aquele povo que ali se reunia, né? E os fariseus e os escribas ouvindo, né? Então, ele sabia que na lei judaica, né, quando um filho se rebelava contra o pai, esse filho ele deveria ser apedrejado. Segundo a lei de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, né, lá no finalzinho ali do capítulo 21, está escrito assim, que todo filho que se rebelasse contra o seu pai, que desobedecesse, né, radicalmente, no caso desse filho pródigo, ele teria que ser apedrejado, ele teria que ser morto. Então, Jesus sabia o que ele estava dizendo, né? Mas olha só a reação do pai. Quando esse filho pródigo, ele resolve então voltar para a casa do pai, voltar para a fazenda, né? Para você entender o que era uma fazenda na época de Jesus, né? A casa do fazendeiro, do dono da fazenda, ela ficava no alto, né? No alto. Então, a pessoa entrava por aquela propriedade, havia ali um corredor, e do lado daquele corredor havia várias casas ao lado, dos dois lados daquele corredor. Essas casas pertenciam aos empregados do fazendeiro, aos colonos, né? Aos funcionários do dono da fazenda, né? Então, para que o filho chegasse até o pai, ele teria que passar por aquele corredor. Ele teria que passar por meio daqueles colonos. E o que a lei dizia? Que aquele filho deveria ser apedrejado pelo povo. Está entendendo? Então, o filho teria que passar ali. Ele não iria conseguir chegar até o pai lá no alto, porque ele seria apedrejado, seria morto. Era isso que a lei dizia. Mas o pai dele, sabendo isso, a palavra de Deus diz que ele avistou o filho ali no alto da sua casa, lá no alpendre, na varanda. Ele avistou o seu filho. O que isso mostra para a gente? Que esse pai aqui, ele estava esperando o filho, ele tinha expectativa que um dia o filho pudesse voltar, que um dia o filho pudesse retornar. Ele tinha interesse na volta do filho. Então, um belo dia, ele viu o filho lá longe, ele avistou lá longe, né? Então, diz que ele, ao avistar esse filho, ele correu em direção a ele. Por que o pai fez isso? Perceba, porque ele não queria que o filho fosse apedrejado, está entendendo? O pai saiu da sua casa lá no alto da fazenda, o fazendeiro, o dono da fazenda. O pai sai e atravessa todo o corredor e vai receber o seu filho lá na porta de entrada da propriedade. Por quê? Porque para que o seu filho não fosse apedrejado, para que ele não morresse. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Que o pai, além de ter interesse pelo filho, ele não queria que o filho morresse de forma alguma. Ele queria que o filho fosse resgatado. Então o pai correu urgentemente, desesperadamente, disparadamente ao encontro do seu filho. E ao encontrar o filho ali na entrada, o que o pai faz com esse filho? O pai se joga no pescoço dele, abraça esse filho e beija esse filho.
E todo mundo que estava ali vê essa cena, essa situação. Por que o pai fez isso, teve essa atitude para com o filho? Lá na tradição judaica, o que representava um abraço e um beijo? Só para você ter ideia, Jesus sabia muito bem o que ele estava falando ali. Quando o pai estava ali abraçando e beijando o seu filho, ele estava dizendo o seguinte para o seu filho: olha, eu estou te perdoando, eu estou te recebendo de volta, eu quero te amar de novo. Né? Você não é um empregado, você não é um escravo, não, você é meu filho, eu quero você de volta comigo. Era isso que ele estava dizendo, não só para o seu filho, mas para todos que estavam vendo ali aquela situação. Ou seja, ele evitou que o filho fosse apedrejado, ele evitou que o filho morresse, com essas atitudes que o pai teve. Esse pai, ele se chama Deus. Deus, ele se importa com você. Deus, ele está vendo a sua dificuldade, a sua vida. Ele te ama. Não importa quantas pessoas já quiseram te apedrejar. Não importa quantas pessoas já quiseram te distanciar do caminho, te afastar do caminho de Deus. Ele está te dizendo, olha, não importa quão difícil esteja a sua situação, eu irei ao seu encontro, eu evitarei que você seja apedrejado, eu evitarei que você morra no caminho, não, eu irei ao teu encontro, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu vou cuidar de você, porque você é meu filho, você é meu filho, é minha filha. É isso que ele está dizendo para você nessa noite. Olha a atitude linda que esse pai teve. E depois disso ele fez mais 3 coisas. A palavra de Deus disse, nós acabamos de ler aqui. Olha, ele falou que buscassem para o seu filho, que estava voltando para casa, 3 coisas. Preste muita atenção. A primeira coisa que o pai mandou que buscasse para o filho, era ali uma roupa nova, novas túnicas, novas vestes. O que esse pai estava querendo dizer com isso? Na época de Jesus, só as pessoas importantes, só uma classe privilegiada era que usava roupas novas, era que usava novas túnicas. Os escravos não usavam. Escravos usavam qualquer tipo de roupa, usavam qualquer tipo de roupa simples, né? E comuns. Mas essa atitude do pai estava dizendo o seguinte para o seu filho: olha, eu vou te vestir com roupas novas, eu vou te resgatar, eu vou te dar uma nova chance, eu vou te dar uma nova vida. É isso que ele está dizendo para você e para mim nessa noite. Uma nova chance, uma nova vida, nova roupa. Se revista dessa nova roupa que Deus está te dando nessa noite. Uma nova túnica, vestes novas. A segunda coisa que esse pai fez com o filho: busque também um anel e coloque um anel no dedo do filho. O que o anel representava? Autoridade. A palavra de Deus diz em muitos casos aqui, principalmente no Antigo Testamento, que quando alguém queria selar um compromisso com outra pessoa, então um anel era o símbolo desse compromisso. Era tido como verdadeiro, era dado fé naquele documento. Quando era selado com o anel, era a mesma coisa que essa pessoa estivesse assinando ali o acordo. Era isso então que esse pai estava dizendo para com o seu filho. Né? Olha, eu estou devolvendo a sua autoridade, eu estou devolvendo a sua propriedade, a sua parte na herança, eu estou devolvendo tudo que era seu. Você tem posição privilegiada de novo aqui comigo. Você tem, mais uma vez, a administração sobre todos os bens, sobre tudo o que é meu. Você tem aqui gerência sobre a minha propriedade. Era isso que o pai estava fazendo com o seu filho, estava selando novamente o seu filho como autoridade. E a terceira coisa que o pai diz ali para o empregado: vá lá também e busque para o meu filho sandálias. O que ele quer dizer com isso? Olha, as sandálias eram usadas apenas para pessoas livres. Os escravos andavam descalços. Escravos não possuíam sandálias. Apenas as pessoas livres eram que usavam sandálias. O que ele estava querendo dizer com isso para o seu filho?
Meu filho, a partir de hoje, você é livre. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais ser escravo do medo. Não, você é meu filho. Você é meu filho amado, eu te amo. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Olha, eu estou colocando em você roupas novas. Eu estou colocando em você um anel no seu dedo de autoridade. Eu estou colocando em você sandálias nos seus pés para que você seja livre. Seja livre dessa doença. Seja livre dessa dificuldade. Seja livre desse problema conjugal. Seja livre desse problema familiar. Que você seja livre nessa noite. É isso que Deus está dizendo para você aqui nessa palavra. Então, aquele pai estava devolvendo ao seu filho a dignidade. Estava honrando o seu filho perante todos os seus funcionários, perante todos aqueles colonos. Ele estava dizendo assim: meu filho agora tem o direito novamente de poder ir e vir, de entrar e sair, porque tudo que eu tenho é dele também. Ele não é mais escravo, não. Agora ele é de volta o meu filho. Glória a Deus, aleluias por isso. Mas temos aqui também o filho mais velho. Perceba que a narrativa ela mostra que esse filho mais velho, ele ao voltar ali próximo à casa, ele escuta um barulho de festa, ele escuta ali uma dança, músicas, alegria. Então de repente ele pergunta a um dos empregados: olha, o que está acontecendo? O empregado diz para ele: olha, o seu irmão voltou, o seu irmão caçula está de volta. É momento de alegria, né? É momento de festa. O seu pai mandou que matasse o melhor novilho, né? Aquele boi cevado, para que todos nós nos alegrássemos, porque o seu irmãozinho está de volta. Mas aquele irmão mais velho, o primogênito, em vez de se alegrar, não. Ele não se alegrou com aquilo. Você está entendendo? Esse irmão mais velho não se alegrou com aquilo. Foi uma afronta para ele aquilo ali. Ele não quis entrar em casa, ele não quis festejar com seu irmão, com seu pai, a volta do filho pródigo, do seu irmãozinho querido. O que isso está dizendo para a gente? Olha, tem muitas pessoas que estão presas num sistema religioso, pessoas que acham que estão dentro da igreja, mas elas vivem numa religião. Não importa qual denominação você faça parte. O que eu estou querendo dizer para você? Se você não tiver um coração de amor, se você não tiver um coração de perdão, se você não tiver uma transformação de dentro para fora, você se torna igual a esse irmão mais velho. Você é apenas um religioso. Você e eu, nós precisamos nos desprender desse sistema religioso. Então o pai ele vai de encontro a esse irmão mais velho que está lá fora e diz para ele: filho, vem aqui conosco, vem aqui comemorar a volta do seu irmão. Ele está de volta, ele estava morto, mas ele reviveu, ele estava perdido, mas agora ele foi achado. E o irmão mais velho diz: não, pai, eu não posso, porque ele está julgando o seu próprio irmão, ele está ofendendo, ele está criticando, ele não consegue perdoar o seu irmão. O que a palavra de Deus nos diz? Para sermos perdoados, nós primeiro devemos perdoar. Quem somos nós para julgarmos alguém? Quem somos nós para ofendermos, criticarmos alguém? Nós não somos nada. É isso que a religião faz com alguém, com pessoas. Ela aprisiona as pessoas. Ela deixa a pessoa com um espírito de crítica e de julgamento. Aquela pessoa está na igreja, mas ela não consegue amar, ela não consegue perdoar, ela não consegue ser um filho. Está entendendo? Ele não era filho de verdade. Ele estava ali com o pai, ele estava ali morando na casa do pai, mas ele nunca foi um filho de verdade. Porque ele nunca amou o pai de verdade. Ele deixou que a herança fosse dividida. E quando seu irmão voltou, ele não quis entrar, ele não perdoava, ele não amava. Você está entendendo? Estava ali, mas nunca teve o coração de verdade ali, na presença de Deus, na presença do seu Pai. Então, o que Jesus quer nos dizer com essa parábola? Olha, quando nós lemos aqui os primeiros versículos, ele estava dizendo que ele estava ali cercado de publicanos e pecadores, não é isso? Ele estava ali cercado, por quê? Jesus sempre procurou os pecadores.
A palavra de Deus diz que ele não veio para os sãos, não, ele veio para os doentes. Ele veio para os perdidos, para os pródigos, para aquela pessoa que realmente está numa situação muito difícil, que não tem mais esperança, que não consegue mais ver uma solução. Deus veio para você que está nessa situação. Você não consegue enxergar mais uma esperança, você não consegue mais visualizar uma solução. Ele veio para você, que talvez se encontra perdido, talvez você se encontre afastado dos caminhos do Senhor, talvez você se encontre totalmente distante. Um belo dia você já foi cristão, um belo dia você já acreditou na palavra de Deus, um belo dia você já foi à igreja, mas hoje você não consegue mais, você está distante dos caminhos do Senhor, você está afastado. Era essa situação que o filho pródigo se encontrava. Ele estava perdido, ele estava do lado de fora, vivendo uma vida dissoluta. Mas de repente ele voltou para casa e ele foi totalmente bem recebido pelo Pai. Ele foi bem recebido por Deus. Deus está te chamando nessa noite. Olha, volta para casa, volta para a igreja, volta para os meus caminhos, volta a ler e meditar na palavra, volta a me buscar em oração, volta a ter compromisso comigo, volta. É isso que o filho pródigo entendeu, ele voltou para os braços do pai. Perceba que aquele filho, ao voltar, o pai o abraçou e o beijou. O pai o perdoou, o pai o resgatou. Ele quer resgatar você também. Ele quer livrar você desse mal, dessa dificuldade. Ele quer te dar uma nova roupa. Ele quer reconciliar você com ele. É isso que ele quer fazer com a sua vida. Porque ele é amoroso, ele se importa com você, ele te ama muito. É isso que ele está dizendo. Ele está te esperando, como ele estava esperando o filho dele, naquele alpendre. Ele estava avistando você, ele estava esperando a sua volta. Ele está esperando que você se dirija à sua fazenda, à sua propriedade. Ele está esperando que você retorne para casa. Ele quer reconciliá-lo. Ele quer resgatá-lo. Ele quer salvar você de novo. Ele quer que você retorne para os caminhos dele novamente. Ele te ama muito. Não importa quanto tempo você está perdido, longe dos caminhos do Senhor, não. Ele quer te resgatar. Ele se importa com você porque ele é seu pai. É isso que ele está dizendo aqui. E esse irmão perdido, o irmão mais velho também, né? A palavra de Deus nos diz assim, ó, o pai estava dizendo para ele, olha, para você ser achado, né, você tem que admitir que você está perdido. Para você reviver, você tem que admitir que você está morto espiritualmente. Então, se esse é o seu caso, se você se encontra num sistema religioso que te aprisiona, num sistema religioso que te deixa para baixo, algo que você acha que realmente você é cristão, mas nunca conheceu a Deus de verdade. Talvez você nunca conheceu o Deus da Bíblia. Talvez você esteja frequentando uma igreja onde nunca você conheceu a Deus de verdade. Nunca se abriu ali a palavra de Deus, a Bíblia, para que você entendesse. Talvez você vive aí de doutrinas. Talvez você está numa situação onde a religião te prendeu. Não, Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é salvação. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é perdão, Jesus Cristo é paz, Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é esperança para você. Eu te digo, olha, volta para Jesus, venha para os braços do Pai. Então, para que houvesse ali um encontro do filho mais velho com o pai, era necessário arrependimento. Igual o filho pródigo teve, o filho mais velho também precisava de arrependimento. Só existe uma forma de você se aproximar de Deus. Só existe uma forma de você se entregar para Deus, de você conhecer a Deus, de você ir morar com Deus no céu. Você precisa se arrepender, você precisa se voltar para Deus, você precisa buscar a Ele em oração, em jejum, você precisa ler a palavra de Deus. Veja o amor que Deus tem por você. Veja o cuidado que Deus tem pela sua vida. Ele está preocupado com você, por isso que Ele nos dirige essa palavra nesta noite. Ele se importa com você, Ele quer te perdoar, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te receber como filho de novo, Ele quer te recepcionar, Ele quer colocar uma sandália nos seus pés, uma sandália de liberdade,
Você não é escravo do pecado. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Ele quer colocar um anel no seu dedo, que representa a aliança que Ele tem com você. A aliança que Deus tem através de Jesus Cristo por nós, em nossa vida. E Ele quer também te dar uma nova roupa. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele quer te trazer essa nova roupa, uma nova vida. Ele quer que você abandone tudo que te afasta dele, seja o pecado ou seja a religião. Ele quer que você se aproxime dele, da sua palavra, da oração, da intimidade com ele. Ele quer você de volta. É isso que a palavra dele está dizendo aqui. A graça de Deus quer te alcançar, meu amigo, minha amiga. A bondade, o amor dele quer te alcançar nesse dia, nessa noite. Olha, não tem como resistir um pai tão amoroso desse. Não tem como resistir um pai tão bondoso, tão generoso como esse. É impossível resistir a um convite que o Pai está fazendo para mim e para você nessa noite. O Pai está te chamando, meu amigo, minha amiga. Você quer entrar na casa? É isso que Ele está dizendo. Você quer entrar comigo nessa casa? Você quer fazer parte dessa minha propriedade? Você quer fazer parte do céu? Ele está te chamando para entrar em casa. Ele quer te reconciliar. Ele quer te salvar. Ele quer resgatar você. Para você que se encontra sem rumo, totalmente perdido, sem direção, sem sentido, a vida não faz sentido para você. Para você que já perdeu todas as esperanças, Ele está dizendo para você, olha, existe sim uma esperança, existe sim uma solução para você. Essa solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Pai, Ele quer ter esse encontro com você. O Pai, Ele diz para você nessa noite, olha, vem, eu estou te convidando. Essa é a maior decisão da sua vida. É quando você realmente se encontra com o Pai, se encontra com o Criador, se encontra com aquele que te ama, com aquele que se importa com você, que se preocupa com você. Mas o que eu preciso fazer? Talvez você esteja falando. O que eu preciso fazer para entrar na presença de Deus? O que eu preciso fazer para me encontrar com o Pai? Para entrar na casa do Pai? O que eu preciso fazer? Você precisa reconhecer que você está perdido. Você precisa reconhecer que você está morto aqui dentro. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus. O ser humano, as pessoas, a humanidade não é nada sem a presença de Deus. Nós precisamos do Pai, nós precisamos reconhecer que não somos bons o suficiente. Não são as nossas obras que podem nos levar para o céu. Nenhum mérito, nada que nós possamos fazer pode nos levar para o céu. O único passaporte, o único caminho, a única verdade, a única vida é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você que me assiste. Só Ele é o caminho, só Ele é o passaporte que pode te levar para o céu. Ele vai correr ao seu encontro, assim como Ele fez com o filho pródigo. Ele não vai deixar que você seja apedrejado. Ele não vai deixar que você morra no meio do caminho, não. Ele vai correr ao seu encontro e Ele vai te abraçar. Ele vai se jogar em seu pescoço e Ele vai te beijar e vai te dizer: você está de volta, meu filho. Você está de volta, meu filho. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Olha, perceba a situação que aquele filho pródigo estava. Ele estava totalmente sujo, né? Muito tempo sem tomar um banho sequer, né? Fedido, totalmente rasgado, as suas roupas sujas, né? O cabelo, né? Sem cortar, aquela barba grande sem fazer. Ele estava imundo. Ele tinha vindo de um chiqueiro de porcos. Olha a situação que aquele filho se encontrava. Deus está dizendo a mesma coisa para você nessa noite. Não importa a maneira que você esteja, não importa quantos pecados você tenha, não importa a sujeira, a imundície que você esteja nesse instante, não.
O pai foi ao encontro do filho e abraçou aquele filho sujo, fedido. Abraçou porque o pai amava ele. O pai não se importava com a maneira que ele estava o exterior, não. O pai se importa com o seu interior, com o seu coração. Jesus quer te levar para o céu. Presta muita atenção. Jesus quer te levar para a eternidade com ele. Não perca esta chance de ir para o céu com Deus. Não perca esta oportunidade. Mas o que você tem que fazer? Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter uma mudança de vida, você precisa parar de julgar, que era o que o filho mais velho fazia. Não, você precisa entrar na casa com o pai, você precisa amar, você precisa perdoar, você precisa abraçar o seu pai, se entregar a ele, viver com ele para ele. É isso que você precisa. Jesus está te chamando nessa noite para que você tenha um encontro com ele. Você se encaixa em qual perfil aqui? Será que você está totalmente perdido, sem rumo, como aquele filho pródigo estava? O filho pródigo voltou para casa. Você também pode voltar. Ou você se encontra como o filho mais velho, perdido na religião, né? Tem feito tudo certinho, mas humanamente certinho. Você precisa amar de verdade. Você precisa perdoar de verdade. Você precisa evitar o julgamento, deixar a fofoca de lado, a crítica, o julgamento de lado. Não. Você precisa amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. É isso que ele está dizendo para você nessa noite. Se você fizer isso, você será também recebido como filho. Então que nessa noite você reflita sobre essa palavra e tome uma decisão na sua vida.